Alô, amigos. Hoje é o dia 31 de agosto de 2026 e nós temos Bananas, está outra vez no ar. Eu sou José Inácio Werneck, estou nos Estados Unidos. Celina Cortes e Humberto Borges estão no Rio de Janeiro, Brasil. E, meus caros, eu queria começar a nossa conversa. Antes, eu quero dizer que a Celina Cortes tem um blog, né, muito bom chamado Sair da Inércia, em que ela fala muito de política brasileira, e isso é importante porque em determinado ponto do nosso Yes, nós temos bananas, nós vamos falar de política brasileira. Mas eu queria começar por falar do seguinte: saiu um artigo de um colunista americano do New York Times, chamado David French, dizendo o seguinte, eu estou com os dados aqui, é importante dizer o seguinte, ele diz que 82% de votos de pessoas que assistem a cultos protestantes nos Estados Unidos foram para Donald Trump nessa última eleição de 2024. No resto da população, o Trump perdeu de 58% contra para 40% a favor dele. E a segunda informação é que 48% da população americana dizem que o apoio de igrejas protestantes em geral, mas sobretudo as igrejas evangélicas, estão levando-os a se afastarem dos templos. E eu digo isso porque saiu também um comentário interessante do Arcílio Gouveia Neto, que vocês conhecem, jornalista brasileiro, no Facebook, dizendo que ele foi a um templo e que ficou pasmado com o fervor, não dos fiéis, o fervor com que os pastores solicitavam dinheiro. E que esses mesmos pastores fazem questão de exibir uma grande posses de coisas caras, de carrões, etc. E isso tudo me lembrou o seguinte: na década de 80 eu visitava os Estados Unidos e eu assistia na televisão dois vigaristas. Um chamado Donald Trump, que hoje é presidente dos Estados Unidos, e o outro um pastor chamado Oral Roberts. E eu queria falar desse cidadão porque ele era o que eles chamam de um teleevangelista. Ele é que começou com a mania, a moda de fazer pregações religiosas pela televisão. E ele lançou um negócio chamado o Evangelho da Prosperidade, em que ele dizia o seguinte: quanto mais dinheiro vocês me derem, mais vocês serão recompensados pelo Senhor. E ele era tão cara de pau, basta dizer o seguinte, ele acabou a vida cercado de escândalos financeiros, fundou uma universidade que era uma falsa universidade, como é que a gente fala aí? Uma arapuca. Assim como o Donald Trump também fundou uma universidade chamada Trump University, que era uma arapuca. Mas ele, uma ocasião, era tão cara de pau que ele disse o seguinte: se vocês não me mandarem 3 milhões de dólares, perdão, 8 milhões de dólares dentro de 3 meses, o senhor me levará daqui, me levará da terra. Quer dizer, veja só esse tipo de gente. E isso que está acontecendo no Brasil hoje é apenas uma cópia disso. Quer dizer, o que o Arcílio documentou lá é apenas uma cópia do que acontece aqui. Isso já vem dos Estados Unidos de muito tempo, agora no Brasil está em pleno vigor. Essa linha de igrejas são as igrejas neopentecostais, São, que né? são do Trump e são essas igrejas todas que apoiaram o Bolsonaro, né? E apoia. Eu às vezes vou passar o fim de semana lá na casa da minha sogra, em Correias, e dou uma caminhada e entro no Vale do Bonfim, que é um vale que começa assim com com casas assim de baixíssima classe média e aí meio que faveliza e depois vira campo, vira plantação de verduras, de flores, não sei o quê. Então, nesse primeiro trecho, um dia eu estava passando e tinha uma igreja evangélica e estacionada na porta uma Mercedes-Benz. Do E pastor. aí eu soube que a Mercedes-Benz é do pastor. Eu falei, gente, como é que pode? As pessoas ficam dando dinheiro para esse pastor
e o pastor comprando Mercedes-Benz. Não, mas aí esse é o raciocínio. Quanto mais próspero for o pastor, É. eles acham que eles também serão mais prósperos. É esse o Contribuem e raciocínio. serão recompensados por Deus. Essa é a Pois teoria. é. Nessa época aqui, Zé, quando você descobriu a Igreja da Prosperidade, o Chico Anísio, você lembra do pastor Tintones? O Chico Anísio fazia um personagem que É. era o pastor Tintones, que era tomar dinheiro da grana do pessoal, Só era naquela época. comédia. Estava começando. O que aconteceu com o Chico? É. Cai fora, para com isso. Censuraram o Chico Anísio. Censuraram o Chico Anísio com o pastor Tintoni, que entrava todo de branco, com os anjos, aquela coisa, aquela entourage toda. Isso é um processo que vem de algum tempo, que vem desde dos anos 70, que foi se criando essa tal da Igreja da Prosperidade e que tinha aquele famoso bispo que chutou a santa, lembra? A Nossa Eu ouvi Senhora. falar vagamente dessa história. Eu me lembro, não Olha, me lembro o nome dele, mas essa cena foi marcante. eu, eu queria, eu queria lembrar, eu já citei aqui algumas vezes algumas frases do Evangelho, né? Como aquela frase de Jesus dizendo: Depois de mim, muitos virão e falarão em meu nome, e eu direi que não os conheço, né? E falei outro dia também aqui na parábola do bom samaritano, que é o oposto, né? Do que esses tipos como Donald Trump, apoiado pelos evangélicos e outros, fazem na vida. E hoje eu quero citar uma outra frase do Sermão da Montanha, também de Jesus Cristo, em que ele diz: Por seus frutos os conhecereis. Quer dizer, pelo que vocês veem esses pastores fazendo, vocês sabem o que eles são, né? Eles deixam bem claro. Não, e dos Bolsonaro, a Michele ela é a legítima crente, então evangélica. Então, outro dia teve uma manifestação dela, aliás, uma manifestação que ela participava, o Bolsonaro ainda estava em ação, não tinha sido preso, e aí o discurso dela é uma coisa assustadora, porque se essa mulher consegue o espaço, o que ela quer é implantar uma teocracia no Brasil. É a gente virar um Irã, é o que é o desejo da Michelle Bolsonaro, e ela tem uma super penetração entre as mulheres evangélicas. Ela fez um mega trabalho no PL Mulher, né? Viajou o Brasil inteiro, não sei o quê, um trabalho de multiplicação entre as mulheres, ao ponto de que a briga dela com o Flávio, né? O Flávio já não vai muito bem com as eleitoras mulheres que são majoritárias, né? Então, ele viu que ele não tinha outro remédio senão se humilhar e gravar um vídeo pedindo desculpas a ela, não sei o quê, para reaproximar. Eles fizeram esse teatro, ele fingiu que queria fazer as pazes, ela fingiu que aceitava, mas eles continuam brigados. E agora, na convenção do PL, no sábado anterior, tinha lá uma imagem dela de papelão, junto da imagem do Flávio de papelão, aliás, tinha um repórter da revista Fórum infiltrado lá, e viu que na hora que o Flávio começou a falar, assim, não sei se a metade, mas uma enorme quantidade de pessoas se levantaram e foram embora. E esse repórter apurou que era a Claque, que tinha sido comprada para participar. E aí eles tinham um tempo lá, que É, receberam por um tempo, acabou o tempo, o é. Flávio estava falando, eles se levantaram e foram embora. E aí agora surgiu a notícia de que a Tereza Cristina, eu considero ela o único quadro mais decente do governo Bolsonaro. Ela era ministra da Agricultura, que ela teria aceitado ser a vice do Flávio. E acontece que o PP não autorizou. Ela é do PP e o líder do PP é o Ciro Nogueira, que quando estava no maior atolamento, aliás, estava, não está cada vez mais, Ai, com o atolamento? Master atolado,
Ayatollah? O Flávio não veio socorrer ele, então ele Certo. cortou relações e não quer saber da Tereza Cristina sendo vice do Flávio, e aparentemente isso já melou e o Flávio continua sem vice. Eu achei que a candidatura, logo antes da convenção, que a candidatura dele já tinha ido para o espaço. Agora eu não tenho tanta certeza, embora esteja uma coisa desastrosa, né? Você não Mas se dizem, importa dizem, da... dizem. Aliás, Fala. é lugar. A voz do povo é a voz de Deus, né? O povo diz que, enfim, se fala, Deus fala certo por Por linhas linhas tortas, né? tortas. Você mesmo acabou de falar, mas só que Deus está escrevendo em papelão, né? Você estava lá, estava ele, Tá estava pegando tava pesado, transformado né? em Tá tela de pegando pesado. papelão. Ele de papelão, Deus agora está escrevendo em papelão. Antigamente escrevia na Bíblia, né? Isso aí é muito, muito, muito linhas tortas, né? Demais Enfim, da conta. É. bota papelão nisso, né? Fez uma comparação muito boa da Michelle Bolsonaro com aquele famoso trecho de Macbeth, né? De William Shakespeare, uma das mais famosas citações literárias do mundo, né? Do idiota que se agita e pula e esbraveja no palco durante 1 hora e depois não mais é ouvido. É uma história contada por um idiota, cheia de som e de fúria, que nada significa, né? Aquilo cai sobre uma luva, sobre os Bolsonaros todos, né? A família toda. Ela é a Lady Macbeth. É uma Exatamente. Pois é. mistura de Lady Macbeth, Ainda é uma sombra com que o passa. Conto de Aia. Ela mistura esses dois personagens. Segundo quem criou essa imagem foi o João César. Ai, meu Deus, é um professor extraordinário. Eu acompanho ele desde a época da gestão Bolsonaro. Ele fazia comentários espetaculares. Agora ele está no ICL. Mas eu sempre Agora tenho vocês dificuldade de vejam, falar o nome dele. Foi ele que criou essa associação Lady Macbeth e Conto de Aia, que é genial. Abrange a Michelle como no seu todo, essa vocês definição. vejam, vocês vejam o nível, a qualidade da equipe do Yes, nós temos bananas, né? Olha, Está só citando por falar em Shakespeare para cima citação, e o resto é silêncio. acho excelente. Por falar em citação, outro dia eu falei aqui que o Marco Rubio prometeu, né, jurou, que ele ia desmantelar a Corte Criminal de Justiça. Vocês lembram disso? De Aia, né? De Haia, porque a Corte Criminal de Justiça teve a petulância, a ousadia de mandar prender o Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel, por crime de genocídio, né? Bom, ele disse que ia desmantelar a Corte Internacional de Haia, a Corte Criminal, não confundam, tem a Corte Internacional de Justiça e a Corte Criminal Internacional. Essa é a Corte Criminal Internacional, as duas funcionam em Haia, mas são diferentes. Olha o Mas que ambas são da ONU. Exato. Olha aqui, o que vem a ser, olha aqui, o promotor principal da Corte Internacional Criminal foi demitido por Uau! gerência do Marco Rubio, quer dizer, ele está cumprindo o que ele prometeu. Agora, veja bem, ele conseguiu que esse cidadão fosse demitido, por quê? Porque apresentaram uma denúncia de assédio sexual. Então, um diplomata europeu já disse o que é mais ou menos evidente, que isso é apenas uma sabotagem disfarçada de investigação criminal, que isso é apenas um pretexto para se livrarem do cara. E o Trump ameaça fazer alguma coisa parecida. Eu hoje vi qualquer coisa parecida com isso em relação ao Lula. Criar aí uma denúncia, uma coisa torta contra É ele. por isso, é por isso que eu trouxe uma peça histórica Diga lá. para vocês. O Zé Inácio sempre cita o famoso, o célebre, o icônico jornal New York Times. Aliás, ainda tem duas citações aqui para fazer do New York Times, mas diga lá. Então, cita primeiro, que depois eu quero entrar nessa citação depois. Então, Diga aí, cita aí, então, Zé. o primeiro é o seguinte: cadê meus óculos? Estou Está aqui, ó, toma. Estão aqui. Está aqui, ó. Tá O meu lá. já está aqui. Aqui. A primeira é um professor de Holocausto e Genocídio da Universidade de Brown,
nos Estados Unidos. Está aqui também artigo do New York Times. Né? As tristes lições, amargas lições da guerra de Israel em Gaza. E um artigo de um colunista judeu, veja bem, judeu, do New York Times, chamado Bret Stephens, que é um ardoroso defensor de Israel e do sionismo em geral. Agora, veja bem em que as duas coisas se combinam. Esse professor aqui diz que não pode haver dúvida nenhuma, face a todos os fatos que foram apresentados, que Israel está cometendo genocídio em Gaza. E o Bret Stephens, que é um colunista judeu, diz aqui uma dura advertência a Israel. E ele diz o seguinte: o que Israel está fazendo na Cisjordânia, que fica do lado oposto, né? Gaza fica no lado ocidental e a Cisjordânia fica do lado oriental, perto do Jordão, da Jordânia, perdão, e do Rio Jordão. É uma advertência severa feita a Israel porque eles estão cometendo terrorismo contra os colonos palestinos que vivem na Cisjordânia, como tá entendendo? O que se espera que aconteça, né? E que se espera no futuro que haja uma negociação que leve ao reconhecimento não apenas do Estado de Israel, que é um direito dos judeus, como um reconhecimento de um Estado palestino, que é um direito dos palestinos. Agora, no meio de tudo isso, temos o fato de que o Benjamin Netanyahu vem aos Estados Unidos, agora no início de setembro, para a Conferência Geral da ONU, o Mandani, Zoran Mandani, prefeito de Nova York, arquibando e prendeu, não tem poderes para isso, mas que isso vai causar grandes manifestações em Nova York. Vocês podem... Nova York é a segunda maior cidade judia do mundo. Nova York tem a grande Nova York, né? Tem cerca de 2 milhões de judeus, um pouco mais de 2 milhões de judeus, numa população total de 20 milhões. E há cerca de 1 milhão de muçulmanos em Nova York. Então, nós vamos isso tudo? Coisa acontecendo quando Benjamin Netanyahu aparecer em Nova York. Mas diga lá, Humberto. Bom, você sempre cita o New York Times e as pessoas até perguntam: você trabalha no New York Times? Não. Você cita o New York Times? Não tem nada a ver com o New York Times, sou apenas um assinante. Leitor. Então, vou explicar por que você cita. Porque o New York Times é um jornal que foi fundado em 1851. E ele é célebre pela sua postura, vamos dizer, categórica. Mesmo que ele seja de direita, ele vai e tenta buscar a verdade. Entretanto, em 1976, por causa de problemas trabalhistas, de greve, os caras querendo aumento e não dá, então eles fizeram 88 dias de greve. E a equipe do New York Times, inclusive o Bernstein, aquele que fez investigou o Watergate. Exatamente. Eles fizeram o quê? Dá para ler? Not the New York Times. Não é o New York Times. Não é o New York Você Times. Você tem isso, né? Isso é uma coisa histórica. Isso aqui é uma coisa histórica. Isso aqui é o Not the New York Times, cuja característica dessa edição, ele só escreve mentiras. Tudo ao contrário, né? Tudo não, só escreve mentiras. Então eu botei uma gravata hoje, porque eu me tô meio político, e só vou dizer a verdade. Parece que está havendo um problema aqui. Espera aí um instantinho, está havendo um problema aqui na minha porta. Vai lá. Eu posso continuar falando? Deve. Bom, então, verdade é uma coisa que está faltando nesses últimos tempos. Eu vou dizer, né? por exemplo, o Bolsonaro é o cara o melhor político do Brasil. Perdi alguma coisa. Então eu vou dizer aqui, eu hoje botei a minha gravata, a única gravata que eu tenho, e peguei o Not do New York Times, que, aliás, eu vou leiloar esse exemplar, hein? O Bolsonaro está aqui, tá aqui no Not New York Times. Aqui está dizendo: o ilustre presidente Jair Messias Bolsonaro, estou traduzindo do inglês, porque o meu inglês é fantástico, não preciso nem de óculos. Ele é o político mais competente e mais honesto desse país.
Saiu nisso, né? Saiu. Olha, Está aqui no notas do New York Times. A Michelle Bolsonaro é uma santa. Está aqui. A mas Michelle é uma santa. de que data é esse jornal? O Essa Bolsonaro data era de presidente nessa 16 época? de outubro, 16 de outubro de 1976. Ele Ah, já não, sabia é muito dessas coisas. antigo. Então, quer dizer, ele já mentia desde sempre, né, o Não, Bolsonaro? não mentia, não. Isso daqui tudo é verdade. É o nome do New York Times. Isso aqui tudo é verdade. Diz aqui como é o nome do cara? O Tarifácio, como é que é o nome dele, Celina? O Paulo do Tariflávio? não é o Eduardo. Tari Flávio. O Tariflávio, ele não foi aos Estados Unidos, ele foi aos Estados Unidos para pedir, para brigar com Trump contra as tarifas impostas ao Brasil. Está aqui, nota do New York Times. Ele foi lá e Beleza. tá tudo aqui. Ele foi lá e desmoralizou, disse o diabo pro Trump, dizendo: olha, se você ousar colocar tarifas no Brasil, nós faremos a revolução, nós vamos invadir os Estados Unidos. Está aqui, olha, página 2. Aquele outro, como é que é o nome dele? O bispo aquele bispo da igreja nunca deu um tostão para o Trump. E aquele banco que estão acusando aí, o banco do Worcaro, o Worcaro é um cara honestíssimo. Honesto, não é, Berta? Ele é honesto. Tudo isso saiu no New York Times. Não, Teta? Está aqui, ó. Tá aqui. E Teta disse: olha, não há ninguém mais honesto nesse mundo do que o pessoal do PL. Vixe, Maria. O Partido dos Ladrões é só uma invenção, uma maledicência. É maledicência. Então você já sabe, eu tenho esta edição. Nota, Quem quiser. você ganhou de mim por 50-0, porque você tem uma edição histórica. Realmente. Eu vou leiloar essa edição. Eu vou leiloar essa edição. Eu vou leiloar essa edição para dar o dinheiro. Você vai arrecadar muito dinheiro, hein? Eu faço muito dinheiro. Depois, quem quiser pode pegar o meu e-mail que eu vou. Para quem que eu vou dar o dinheiro dessa edição, do leilão dessa edição? Então não. Diga lá. Não. Eu vou dar esse dinheiro para a eleição do Bolsonaro. Eu vou comprar. Muito bem. Eu vou dar até o último tostão para o Flavinho. Tome, Flavinho, aqui, ó. Tome. Não, Teta? Vou dar esse dinheiro todo para a eleição do Flávio. Olha, o meu e-mail é hbcomborges. Façam hbcomborges@gmail.com. Façam as ofertas. Podem fazer os seus lances. Olha, eu aceito uma graninha daquela do Dark Horse e vou dar tudinho, até o último putufu, eu vou dar para a eleição do Flávio Bolsonaro. Vou dar não, Terta? Beleza. Pode fazer um curso de Pix com os Bolsonaros. Eles estão craquíssimos nisso, nessa tipo de arrecadação. Estou vendendo pelo Pix, E tem 3 cadernos, tem caderno B, caderno C, tem tudo aqui, ó. Eu tenho uma coleção, ó. Está pensando o quê? Tudo isso no New York Times. O nota do Tudo isso no New York Times. E está dizendo aqui, ó, isso é um jornal verdadeiro. Diz assim, ó, não assistam o Yes, Nós Temos Banana, porque é um programa que só tem mentiroso nesse programa. Bem, agora, Roberto, queria rapidamente passar um outro assunto, porque conforme vocês devem saber, no ano que vem, a Copa do Mundo Feminina vai ser no Brasil. E assim que está já uma crise muito grande na FIFA, né? Porque o Gianni Infantino, que é comparsa do Donald Trump, resolveu privatizar a Copa do Mundo. Né? Então, eu queria dizer o seguinte, a maioria das confederações, com uma vergonhosa omissão da Conmebol, né? Que é a Confederação da América do Sul, e um voto a favor da Confederação Africana, e outras que ficaram também meio em cima do muro, mas a maioria das confederações já disse que não aceita isso de jeito nenhum.
que a Copa do Mundo tem que ser como sempre foi, isto é, a FIFA é uma entidade esportiva e não uma entidade comercial que vai vender a Copa do Mundo para interesses comerciais. Depois do que nós vimos nos Estados Unidos, a amizade do Gianni Infantino com o Donald Trump, só poderíamos esperar isso. Mas acontece que isso já foi derrubado e é muito provável que o Gianni Infantino acabe perdendo o lugar dele de presidente da FIFA, o que eu acharia muito bom. Vamos ver o que acontece. Agora, realmente. Está aqui, ó, está aqui, ó, está aqui, ó. Então, tá dizendo aqui, mas você não entende disso tudo. Olha, o Gianni Infantino, presidente da FIFA, vai vender a terra porque tem a forma de uma bola. Está aqui. É redonda, a terra é redonda, a bola é redonda, vai vender a terra para quem joga futebol. Ele veio aqui para a terra em que o futebol, que vem da palavra inglesa foot, que é pé, e bola, que é bola, é um esporte em que o pé chuta uma bola. O futebol dos Estados Unidos é um esporte em que você não põe o pé na bola e a bola não é uma bola, é um ovo. Quer dizer, então... Não é um ovo, está aqui, ó, é um quibe. Está aqui, ó, tem a forma de um quibe. De um quibe, né? Tudo bem. Agora, eu espero, inclusive, que as nossas moças, no ano que vem, façam melhor do que os nossos rapazes, né? Que tiveram uma atuação tão melancólica. Aliás, olha, quem tem 20 anos, 20 e poucos anos, jamais viu o Brasil ganhar alguma coisa em matéria de futebol, né? Porque eu me lembro, em 2006, o Brasil foi eliminado vergonhosamente pela França num jogo em que o Roberto Carlos estava atando o cadarço da chuteira. Quando o Zinedine Zidane cobrou a falta, o Thierry Henry, sem ser marcado por ninguém, foi lá e cabeceou. Em 2010, fomos eliminados pela Holanda, quando aquele Felipe Melo se chocou com o nosso goleiro Júlio César. A Holanda nos eliminou. 2014, e o 7-1 da Alemanha foi quando? Porque foi em 2014. Não só levamos uma costa da Alemanha, como no jogo seguinte da Holanda. 2018, a Croácia nos eliminou, a Bélgica nos eliminou. No 2022, a Croácia nos eliminou, um jogo que a gente estava ganhando, só precisava ficar no contra-ataque, fomos para o ataque e levamos um gol de contra-ataque. Quer dizer, e agora perdemos vergonhosamente, apaticamente da Noruega. Quer dizer, o futebol brasileiro está muito mal. Não, Zé, por favor. Como é que você vai contrariar? Como é que você vai contrariar um ícone da verdade? Está aqui, ó, está aqui no Note do New York Times. O Brasil continua sendo o país do futebol. Sim. Ninguém ganha. Aqui, tá no Note de New York Times, ó. Não, Teta? Agora, vamos não tem um cartola, não tem um ladrão no nosso futebol. Está aqui, nenhum deles. Nenhum deles está aqui, ó, tá na manchete, ó. Brasil continua sendo o país do futebol, o país das chuteiras. A pátria de chuteiras. Jogadores de salto alto, né? Exatamente. Agora, para voltar rapidamente... Chuteira de salto alto, vamos voltar rapidamente ao panorama eleitoral brasileiro. Afinal, como é que está aí, estão as coisas? Olha, o Lula tá bem favorito nas pesquisas, mas esse favoritismo não é uma coisa assim que você respire folgado, sabe? Ele está ganhando. Hoje, por exemplo, saiu uma pesquisa, eu acho que é Vox Populi, que ele estava perdendo e agora está ganhando do Flávio por 9,3 pontos. Mas é uma coisa surpreendente como é que o Flávio tem essa resiliência. Aí outro dia eu vi uma explicação de um cientista político que, bom, o Flávio tem aqueles 13, 14% de bolsonaristas que rezam para o pneu, que toma detergente e tal, e que fecham com ele, pode matar o vizinho dele, que vão continuar fechando. Mas esses outros 25% são de pessoas de direita que votam nele porque não querem um Lula. Então, essa votação que ele tem é basicamente de pessoas que não querem o Lula, entendeu? São os anti-Lula. Porque como é que ele resiste um escândalo atrás do outro, cada um maior que o outro, não sei o quê, ele continua lá, está perdendo, mas era para estar perdendo assim, de lavada, né? Bom, eu gosto de New York Times porque ele é honesto e inteligente. Ele é honesto, é inteligente. Exatamente. Teve um cara no meu blog que falou, não, o probo do Flávio. Eu falei, mas isso é verdade. Você está falando sério ou é ironia?
como ironia, você tem que respeitar as opiniões divergentes da sua. Ô, Sim. Celina, por favor, você disse probo, né? Está aqui no note de New York Times. Tira o P, fica o quê? Hein? Me diga. Roto. Não, Bom, não, olha você é aqui, probo. é, Tira o P, fica o quê? Bobo. Falta só o U. Amigo Maria, estou dizendo isso aqui é jornal. Não é não, Teta? eu quero dizer só para terminar o seguinte: no Brasil, realmente, quem quiser que o Marco Rubio seja o vice-rei do Brasil, como ele já é o vice-rei da Venezuela, deve realmente Eu votar quero. os Bolsonaros, Já né? estou até de gravata. Ó. Nos Já Estados estou até de Unidos, gravata. o que acontece é o seguinte: nós vamos ter as eleições de meio termo, né, parlamentares. O Donald Trump está planejando um golpe aí, vai dizer que não vai reconhecer a derrota, no caso perca, e o candidato dele a ser procurador-geral da República está sendo repudiado até pelos próprios republicanos, porque é um escândalo. O homem arranjou uma maneira da família Trump, toda ela, e mais os amigos do Trump, não serem investigados pelo imposto de renda. O Trump pode fraudar, tem a licença para fraudar o imposto de renda, o imposto de renda não pode investigar o Donald Trump. Veja só. Essas eleições de novembro são assim nosso consolo. Não, aí o Trump vai ser empichado, mas aparentemente ele vai se armar contra isso e os americanos Vamos vão ver. ajoelhar. Pessoal, E a outra coisa, termine. só para terminar, e ele também criou Não, esse não fundo termine, de não termine, 1,8. não termine antes de eu elogiar o melhor presidente da América do Sul, que é o Milei, Javier Milei, que veio aqui falar bem do Pelo amor Lula. de Deus. E para terminar, além disso, o Donald Trump está querendo esse fundo de 1,8 bilhões de dólares para pagar aqueles asseclas dele que invadiram o Capitólio. Quer dizer, onde é que a situação está chegando aqui nos Estados Unidos? E nós É muito surreal demais, não dá maluquice para completa. entender. Nunca se pensou que esse país chegasse a esse ponto entregue a um criminoso como é o. Criminoso, é um Criminoso. Estamos criminoso. chegando aqui ao fim do nosso programa, meus amigos. Ficamos então até a próxima sexta-feira. Ele é honesto, que é danado, rapaz. Terta, vamos ler isso aqui, Terta. Tudo bem. Então, Estamos chegando ao fim. Vou encerrar. Um beleza. abraço. Tchau. Bom fim de Tchau, semana aí para tchau. todo mundo. Seja bem-vinda, Celina, de volta. Seja bem-vinda. Obrigada.